Olá, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez neste domingo para falar um pouquinho da palavra de Deus. Eu quero meditar um pouquinho neste domingo. São exatamente meio-dia e 10 minutos, né? Então já é boa tarde na presença de Deus. Quero deixar uma meditação que se encontra aqui na Epístola de Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 19. Uma palavra linda, uma palavra maravilhosa. Diz o apóstolo Tiago nos ensinando aqui. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porém, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, então vai-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Olha que texto lindo, que texto maravilhoso. O título do texto diz a prática da palavra de Deus, né? É o que devemos sempre frisar, que a Bíblia não foi feita somente para ler, para estudar, mas principalmente, né, para praticar, para trazer para a nossa vida, para trazer para a prática a palavra de Deus, né? E aqui já começa com alguns ensinos maravilhosos aqui, né? Que nós devemos estar sempre pronto para ouvir, né? Todo homem, aqui é genérico, é homem e mulher, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Na nossa ira, Deus não trabalha. Na nossa ira, Deus não opera, né? E diz aqui que nós devemos ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Que aquele que só ouve é como aquela pessoa que, quando vai sair, se arruma, olha no espelho, né? E vê que está tudo bem. Mas quando ele sai da frente do espelho, ele já não sabe mais como ele está. Não tem lembrança mais, né? Se o cabelo está arrumado, se a roupa está arrumada. É assim aquele que ouve a palavra e não pratica. Mas a palavra de Deus nos diz assim: aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade. O que é a lei perfeita da liberdade? É o Evangelho de Cristo. Essa é a lei perfeita, né? A lei de Moisés não era perfeita. Ela veio temporariamente, né? Para trazer a consciência nossa, a nossa necessidade de buscar a Deus, de se arrepender, né? Porque com a consciência da lei, com o entendimento da lei, nós vimos quão pecadores somos e quanto estamos distante de Deus. Então a lei veio para nos conscientizar da nossa miséria e do nosso pecado, né? Mas a lei perfeita da liberdade, que é a lei de Cristo,
que é a lei da graça, que é o Evangelho, é essa lei que a Bíblia aqui nos mostra que devemos atentar para ela. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, temos que ser perseverantes nessa lei da liberdade, no Evangelho de Jesus, não sendo somente ouvinte, esquecido, mas fazedor da obra, cumpridor da palavra. Esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então, haverá recompensa para nós quando nós atentarmos bem para o Evangelho, né? E não somente ouvinte, mas praticar, fazer a obra que o Evangelho nos coloca para fazer, nos mostra, né? Esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então há uma recompensa, né, para esse que atenta para a lei da liberdade e busca, né? E busca se aperfeiçoar dentro dela. O versículo 26 diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. Religiosidade, né? Eu sempre falo. Religião foram os religiosos que perseguiram Jesus. Foram os religiosos que tramaram para matarem Jesus. Eram os religiosos que enviavam as pessoas para tentarem Jesus. Então a religião, ela é complicada, né? Religiosidade não leva a lugar nenhum. Temos que atentar para a perfeita lei da liberdade, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus, né? Então, se alguém cuida-se, e quantas pessoas cuidam que são religiosas? E diz, aqui a Bíblia diz: se não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. Devemos refrear nossa língua, principalmente em criticar as pessoas, em condenar as pessoas, porque nós não fomos chamados para isso. E nem temos o direito de fazer isso. Nós não somos juiz. Há um só juiz e um só legislador, né? Então nós não somos juiz, não temos o direito de julgar, devemos refrear nossa língua. Agora, Tiago vai dizer aqui, ó, a religião pura e imaculada, sem mancha, né? Para com Deus o Pai é esta. Qual? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Cuidar dos necessitados, né? E guardar-se da corrupção do mundo. Aí vai entrar aquela palavra: não ameis o mundo, nem nada do que no mundo há, né? Não ameis o sistema mundano, o que o mundo aplaude, o que o mundo diz que é certo, porque o mundo não é referência para nós. A nossa referência é o Evangelho de Jesus, é a perfeita lei da liberdade, ou a lei perfeita da liberdade. Essa é a nossa referência. Então nós devemos fazer o quê? Estar sempre pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Devemos atentar com diligência para a palavra de Deus, para o Evangelho de Jesus, né? E ser praticante da palavra, e não somente ouvinte ou anunciante da palavra. Tem muitos que anunciam a palavra, falam da palavra, mas não praticam a palavra. A palavra de Deus é para ser praticada, vivida, divulgada também, mas divulgada também através do nosso procedimento, da nossa conduta, da nossa maneira de viver. Assim se prega o Evangelho sem palavras, como sal da terra e como luz do mundo. Como disse Jesus: para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então, vamos ficar com essa palavra. Não vamos ser religiosos, mas vamos praticar o Evangelho de Jesus. Vamos praticar a palavra de Deus, vamos viver para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, que você tenha o desejo de aprender cada dia mais do Senhor
E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa um comentário, deixa o like, compartilhe essa palavra com mais pessoas que você acha que vai gostar da palavra de Deus. E Deus vai te abençoar grandemente em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um, cada inscrito do canal, cada pessoa que assiste o vídeo, que deixa o comentário. Seja abençoado em nome de Jesus. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.